Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Missões na Europa. Eu sou o Rodrigo e para mim é uma grande alegria poder estar aqui participando desse trabalho que tem sido tão edificante. A gente tem a cada dia, a cada semana ouvido testemunhos diferentes de missionários em todas as partes da Europa, conhecendo a realidade dos países, conhecendo a realidade do trabalho, a necessidade. Hoje nós vamos falar sobre um país que está ali acima da Europa continental, entre a Europa continental e a Groenlândia. Ele é um país que é muito conhecido por nós brasileiros por conta aí do seu clima e também por conta das paisagens muito bonitas daquele país. Mas eu confesso que é um país que eu conhecia muito pouco sobre o evangelho ali naquele país e sobre o trabalho missionário realizado ali. Então, vai ser uma conversa muito bacana com esse missionário que eu vou apresentar logo depois aí da nossa vinheta. Então fica aí e a gente vai conversar um pouco sobre esse país, que nós vamos descobrir qual que é. Meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Legal, pessoal, estamos de volta aqui então. E hoje nós estamos com um convidado muito especial. Bati um papo essa semana com ele, foi muito bacana. Nossa, aprendi muita coisa nova, muita coisa que eu não sabia sobre o lugar que ele vai contar pra gente, mas eu vou deixar que ele se apresente. Pastor, fala um pouco aí, conta um pouco do senhor, da sua família, do seu ministério hoje. Muito prazer estar aqui reunindo com vocês, aqui nesse Zoom, nesse chat aí, nesse vídeo. É sempre uma alegria poder estar compartilhando o que Deus tem feito na nossa vida e por meio da nossa vida também. Eu me chamo Paulo Ciclo, eu sou de São Paulo, nascido em São Paulo. Sou casado com Valéria. Nós temos 3 filhas, né, gêmeas e mais uma terceira. As 2 mais velhas são casadas. Uma tem uma filhinha, uma netinha, mora em Nova York. A segunda filha tem um casalzinho, Malu e o Vicentinho, moram em Manaus. E minha caçula, terceira, mora na Islândia, solteira, né? Nós temos uma caminhada na igreja. Nasci, fui criado praticamente dentro da igreja de Vila Mariana, né? Presbiteriana de Vila Mariana, lá em São Paulo. E aos 16 para 17 anos eu me mudei para os Estados Unidos, né? Fui através do intercâmbio, fui nadar, e daquele dia em diante que eu pisei nos Estados Unidos, a minha vida passou a ter esse vírus contagioso de aeroporto, né, cara? A gente não consegue mais sair dos aeroportos, né? Então eu aprendi a conhecer, a gostar. Minha primeira experiência transcultural com 16, 17 anos. E Deus me abriu assim um horizonte na minha cabeça que eu realmente não conhecia, né? Me formei nos Estados Unidos, eu tenho uma graduação de tecnologia do mar, trabalhei em prospecção do petróleo, em plataforma, como técnico de inspeção submarina durante aí praticamente a década de 80 toda. Casei finalzinho da década comecei na década de 90, eu casei. Aí fiz residência em Niterói, no Rio de Janeiro, onde eu morei praticamente 20 anos lá. E no comecinho dos anos 2000, 2004, Deus nos chamou a família para fazer missões lá na Islândia. Nós somos uma família sempre engajada com missões, né? Nós sempre trabalhamos na parte de missões na igreja, recebendo, hospedando, conversando, levantando sustento, né, apoiando os trabalhos missionários, né, em todo o mundo, né? E em 2004 Deus chamou a gente para o campo. Então nós fizemos a mala e fomos embora para a Islândia. Lá ficamos até 2016, quando a minha agência presbiteriana de missões, a minha agência missionária, me ofereceu de vir para a França trabalhar como pastor aqui em parceria com umas igrejas francesas, com uma união de igrejas francesas, né? Então, em 2016, em janeiro, eu me mudei para a França, onde eu estou até hoje, e minha esposa e minha caçula vieram mais tarde para cá. Vieram mais ou menos em agosto, setembro,
porque a minha caçula estava terminando high school lá na Islândia, então a gente quis esperar terminar lá, fechar esse ciclo, para depois mudar. Então, nós estamos aqui basicamente desde 2016, trabalho de pastoreio, de revitalização de igreja, né? Trabalha muito com jovens, com crianças também. E Deus tem se mostrado fiel todo esse tempo ao nosso ministério, à nossa família. Legal, pastor. Muito bom conhecer o senhor, conhecer um pouco da sua história. Uma coisa que eu gosto de perguntar sempre para quem eu estou conversando é quando. Quando foi que o senhor realmente sentiu que tinha que deixar tudo, ir para missões? Como foi esse processo aí com a família, com as atividades? O senhor falou que trabalhava ali em Niterói. Como foi esse processo aí? Quando foi isso aí que aconteceu? Então, Deus faz as coisas de maneiras, né, divinas, que muitas vezes a gente não entende a metodologia de Deus, né? Mas eu tinha 8 anos de idade e a minha igreja lá no Brasil fez a primeira festa de missões da nossa igreja. Nós tínhamos uma missionária mulher naquela época, em Mato Grosso, trabalhando ali na região de Dourados com uma tribo indígena. E ela levou meia dúzia de índios lá para a igreja, né? O trabalho dela era muito bonito numa das tribos. E teve o final de semana de missões com ela e com esses índios, né? E os índios cantaram, dançaram, com cocar, com aqueles lábios tudo furado, né? Aqueles bambuzinhos, aqueles palitinhos no nariz, aqueles pratos na orelha, desse tamanho. E aquilo me impressionou demais, cara. Sacos de flecha, aquelas coisas me impressionou demais, né? E aquilo tudo tinha o propósito de mostrar missões para a igreja, né? O trabalho que ela está fazendo e tal. Mas você, com 8 anos de idade, você não entende muito o que está acontecendo. Mas para mim ficou marcado, a ponto de eu e um colega meu, da mesma idade na época, sentamos numa das escadas da igreja e eu lembro da gente ter orado, pedindo para Deus que a gente queria ser missionário um dia, né? Que loucura, tinha 8 anos de Isso com idade. 8 anos de idade. 8 anos de idade. 8 anos de Aquilo me idade. impactou tanto que eu falei assim, eu quero ser missionário, né? Não sei o que vai acontecer, como vai ser minha vida, mas eu quero ser missionário, né? E eu acho que Deus escutou aquilo, né? E eu acredito que tudo aquilo já era um mover de Deus, isso em mim, né? Depois, como eu te falei, com 16 anos, eu tive a oportunidade de conhecer uma outra cultura, completamente sozinho, né? Sem pai, sem mãe, sem irmã, e em outro país. E Deus foi trabalhando essas coisas dentro de mim. Eu sempre tive envolvimento dentro da minha igreja, principalmente lá em Niterói, com missões, né? Com despertamento de missões. Minha época estava em moda Janela 1040, né? Então a gente falava muito de Janela 1040, dos povos não alcançados, né? E eu fazia todo esse tipo de apresentação na nossa igreja e nas igrejas vizinhas que o pessoal pedia, né? Os slides para a gente levar, mostrar e falar de missões. Então a minha família sempre foi engajada com missões. Até que um dia nós sentimos que Deus estava realmente chamando a gente para missões, né? E aí eu me preparei, fiz seminário, né? Até então tinha feito a tecnologia do mar, aí fiz seminário, terminei o seminário na Faculdade Teológica Sul-Americana e ganhei uma bolsa para fazer o Haggai, né? No Havaí, ficamos lá, terminei o Haggai. E lá do Haggai já começaram alguns convites para missões, né? E ali foi abrir portas, né? Conheci um amigo muito querido, né? Que tinha uma agência missionária no Brasil e um pastor islandês esteve visitando essa missão. A base da missão é no país de Gales, né? E ele me conheceu e ele me convidou para ir para a Islândia para trabalhar com chilenos e portugueses na Islândia. E Deus abriu as portas certas, fechou as portas erradas e a gente acabou na Islândia em 2004. Que bacana. Engraçado, o senhor falou uma coisa que é muito interessante, né? O papel da igreja local para esse chamado missionário, né? Uma coisa assim que o do despertar, exatamente. Às vezes a gente tem visto hoje que parece que as igrejas têm falado muito menos de missões, né? Se envolvido muito menos e falado. O tempo lá no culto de falar de missões tem sido às vezes bem curto, às vezes
é só um banner ali no fundo da igreja. E como isso foi importante, por exemplo, no seu chamado, né? Com 8 anos, tendo ali uma programação de missões, mas que despertou e falou no seu coração que depois Deus foi trabalhando e foi desenvolvendo esse chamado e esse despertar. E esse colega meu, ele é pastor, plantador de igreja lá no Rio Grande do Sul, no interiorzão do Rio Grande do Sul, quer dizer, os dois foram alcançados, né? Uau, que Não legal sou eu. isso. Os Que dois foram legal isso. alcançados. Isso é bom para quem... Hoje nós atravessamos, desculpa te interromper, hoje nós atravessamos um momento difícil no Brasil, né? Não só economicamente falando, mas com pandemia, com abre e fecha as igrejas e tudo, né? Então, eu acho um pouco normal as igrejas fecharem e se olharem para dentro de si, né? Uma questão até de sobrevivência, né? Mas é uma coisa bem humana isso, né? Não diria que é uma coisa espiritual, não diria que é uma coisa bíblica, não, né? Porque se pegar os exemplos, né, do Novo Testamento, né, na época da expansão, da plantação das igrejas, né, no livro de Atos, você vai ver que as igrejas, mesmo a miséria ali em Jerusalém, na década de 60 e tal, dos anos 60, você vê que estava saindo Paulo, Silas, Barnabé, estava saindo o pessoal todo para fazer missões, o Marco, né? Tudo fazendo missões. E ele foi interessante, porque você, por exemplo, vê que algumas igrejas levantavam ofertas para mandar para a igreja de Jerusalém, né? E Antioquia se tornou lá um centro de missões, né, cara? Uma coisa assim maravilhosa. Então, essa visão que nós temos, as igrejas têm hoje, da sobrevivência, de se fechar em si, é uma coisa bem humana, né? Não sei se ela é bíblica. Bom, mas aí a gente continua, então, em nossa conversa. A gente perguntou quem é o senhor contou da sua história, quando foi esse chamado, e eu quero perguntar onde. Você já deu uma dica aí de onde é. O senhor está hoje na França, né? Trabalhando atualmente na França, mas a verdade, inclusive, tem uma outra entrevista, eu vou pedir para o pessoal deixar aqui, em algum lugar, ou aqui embaixo, ou aqui em cima, o link dessa outra entrevista onde o senhor fala sobre o trabalho na França, né? Mas a verdade é que o senhor passou uma grande parte do tempo aí na Europa, em outro país. Qual país é esse aí? Nós estivemos na Islândia, né, um país que, na sua tradição, é um país luterano, não é? Seria um país cristão, mas onde 98% da população é agnóstica, né? A gente precisa entender que existe uma diferença muito grande entre o ateu e o agnóstico, né? O ateu é aquele que raciocinou, pensou, investigou e descartou Deus do panorama, né? Para ele não tem Deus mesmo, ele é ateu. E tem o agnóstico, que não crê em Deus, mas ele está aberto à possibilidade, entendeu? Ele não crê, mas também não é convencido que não existe, né? Ele fica naquela, ele não se decide, ele não quer se envolver, não quer pensar e não se decide. Então esse é o agnóstico. Então a Islândia é um país agnóstico, né? A Islândia é um país que pós-cristão, um país moderno, né? E que se diz ateu, mas eles estão abertos a muitas coisas, né? Muita influência, desde do misticismo, né? Que a própria religião nórdica, né? De Thor, de Odin, né? De todos esses deuses, de Loki, né? Eles estão abertos a todos esses tipos de influência. Então, eles são uma nação assim, bem aberta, bem gnóstica. E é um país muito culto, onde a escolaridade é gratuita a todos, né, até a nível universitário, e todos têm acesso às escolas, não existe escola particular. Acho que é raríssimo, existe uma, porque é dada em inglês o curso, então é uma escola especial, mas não é escola nacional. E assim, é um país super culto, mas ao mesmo tempo tem uma influência muito grande do misticismo, né? De duende, de fadas e todas essas coisas. É incrível a cultura lá. Interessante. E não sei se o pessoal percebeu, mas quando o senhor falou da Islândia, o senhor falou que foi trabalhar com chilenos. Como foi isso aí, trabalhar com chilenos na Islândia? Houve um ditador no Chile chamado Pinochet, né? E o Pinochet perseguiu lá, ele era autoritário, né? E teve muita gente que andou fugindo. E os países nórdicos, né? Não só a Islândia, mas a Suécia, a Dinamarca, a Noruega, eles abriram as portas para os chilenos pedindo refúgio, né, do sistema totalitário de Pinochet, né? Então tem muitas famílias nesses países nórdicos, né, de chilenos. E nessa comunidade, nessa região onde a gente se mudou para
A Islândia é uma região que tinha bastante chilenos, né? E tem muito portugueses também, né? Os portugueses, de modo geral, no passado, eles eram muito envolvidos com pesca também, né? A dizer aí do bacalhau português, essas coisas, né, que a gente tem no Brasil, né? E então tem muitos portugueses lá também, né? Na minha cidade, principalmente, uma família grande de portugueses lá, né? Então nós somos chamados para alcançar esses portugueses e chilenos lá, essa comunidade que a gente serviu aí durante praticamente 12 anos. E a população, como que é dividida ali a questão da população no país? É uma população grande, é uma população pequena? Eles estão mais nas cidades centrais ou estão bem espalhados pelo país? A metade da população da Islândia, ela está na capital, né, Reykjavik, né, a capital super moderna, super atual, e tem mais ou menos aí seus 180 mil pessoas, né? A população total da Islândia são 330 mil, né? Talvez 340 mil hoje em dia, né? Então são 330 mil pessoas, a população inteira. Tem uma segunda cidade grande, que é a capital do norte, que eles chamam de Akureyri, que já é uma cidade não tão grande que nem Reykjavik, de uns 20 mil habitantes, e o resto são tudo cidades menores, né? Minha filha, por exemplo, mora numa cidade que se chama Selfoss, que aí acho que não tem 4, 5 mil pessoas lá. Mas todas essas cidades, né, inclusive a cidade que eu morei, na época tinha 720 habitantes na cidade, são cidades que têm centro esportivo, tem centro de saúde, tem biblioteca, tem escola, tem tudo que você precisa, né? Então você, na verdade, não precisa sair da sua cidade para viver, para sobreviver, né? Você acaba indo para a capital uma vez por mês, porque lá estão os grandes shoppings, né? Shopping centers, essas coisas, mas de modo geral você não tem necessidade, né, de sair. E a Islândia é distribuída assim, na capital do país, que é Reykjavik, tem a Akureyri, que é a capital do norte, né? E a população está toda na costa, né? Está toda em volta, principalmente na costa da Islândia, né? O sul da Islândia ela é plana, e ela sofre muita influência das correntes marítimas do Golfo do México. O Golfo do México ele cruza o hemisfério norte, né? Ele cruza o Equador e sobe até a costa ali da Islândia, depois ele desce em direção ao Canadá e desce e dá a volta. Então ele traz uma massa de água quente que ameniza a temperatura polar lá de cima da Islândia, né? Então a região sul, né, que eu morei, é uma região mais chuvosa, de muitos ventos, mas o inverno não é tão intenso que nem na região norte do país, né? E no centro da Islândia só tem montanha e gelo. Inclusive, era isso que eu ia perguntar para o senhor. Como que foi essa adaptação aí da sua família ali? Sair do Rio de Janeiro, clima tropical, e de repente cair ali, estar na Islândia. A gente tem, quando a gente olha na internet, a gente vê normalmente neve e vulcão, montanhas. Terremoto. Como que foi essa adaptação? Então, eu quando cheguei em 2004 lá, eu cheguei no verãozão, né? Bravo lá da Islândia, né? Eu cheguei, acho que dia 18, dia 20, não estou lembrado bem, mas a última semana de julho, né? Verão bravo, eu cheguei lá. E estava 14 graus, né? Então, eu lembro de uma reunião da igreja, que foi um piquenique que fizeram lá do lado de fora da igreja, né? Todo mundo, todas as crianças brincando só de cueca e de camisetinha, né? De short, de biquíni, maiô na água, tá cheio de riachinho, né? Brincando nos riachos, na água e tal. E os adultos, tudo shorts, camiseta, né? Comendo churrasco, coisa, cara. E eu tava de calça jeans, com long john por baixo, meia de lã, bota, camiseta manga comprida, blusa de lã, jaquetão. Eles achando que o senhor tava doido e o senhor achando que eles estavam doidos ali de tal. Os caras passavam por mim e falavam: meu, você não vai sobreviver ao primeiro inverno aqui, cara. Nossa. Falei, cara, aqui já é o inverno. Ele falou: não, isso é o verão. E tá 14, está um verão excelente, não tá nem tentando. Meu Deus. Esses dias, inclusive, saiu um vídeo, né, do pessoal, o vulcão ali, neve, e o pessoal jogando vôlei na frente do vulcão. Então, é bem diferente essa cultura, né? Não é, mas o organismo ele acostuma, né? O organismo ele vai, com o tempo vai se adaptando, né? E a gente saía para trabalhar às 7 horas da manhã, às 7h15 da manhã, tinha que estar no trabalho, né? Então, você precisa ligar o carro para esquentar, para derreter o gelo, né? E tirar a neve com vassoura de pelo, né? Derreter o gelo dos vidros para depois entrar no carro e poder sair, né?
Aí eu já estava indo ligar o carro de short e camiseta, já descalço na neve, já, -2 lá fora. Então o organismo acostuma, né? Vai acostumando. Aí cheguei aqui, primeiro verão, bateu 38 graus, eu quase derreti. Quase ligou o ar-condicionado e não saiu de baixo. Assado na geladeira. E a língua, pastor? Como que foi adaptar a língua ali da Islândia? O senhor já falava um pouco de islandês ou não? Chegou ali sem saber nada? Como foi? A língua oficial da Islândia é o islandês, né? O islandês, ela é de origem originário de uma língua chamada língua Noska, que tem há 2000 anos, que é uma língua extinta, língua morta. E dessa língua surgiu o alemão, surgiu algumas línguas, né, do leste europeu, e surgiu as línguas nórdicas também, né? A primeira língua reconhecida é o norueguês, né? Mas o islandês ele tem uma peculiaridade, porque foram os habitantes da Noruega, daquela região, que migraram lá para a Islândia, e como eles ficaram isolados lá por quase 1000 anos, né, do norueguês original, eles mantiveram a língua pura, enquanto o norueguês foi mudando, o dinamarquês foi mudando, a Ilhas Faróis, né, que também é país nórdico, mudou e tal, o sueco também mudou. Eles mantiveram aquela língua pura que eles chamam, né? Então, é uma língua difícil, é uma língua que não faz sentido para nós, né? Para nós ter uma cabeça, né, no latim, no grego. Por exemplo, quando você faz uma frase, né, simples, qualquer frase, fala, por exemplo, o nome da minha filha é Laila, né? A Laila vai à escola hoje. Então, você usa o nome dela, Laila. Se você for falar assim, a Laila foi à escola ontem, se você declinar a frase, você declina a frase inteira, inclusive o nome da pessoa declinável também, ele é julgado, que nem verbo, o nome da pessoa. Então, dependendo do tempo que você coloca o nome da pessoa, como artigo, como tudo na frase, você tem que conjugar também tudo. Então, assim, é uma coisa complicada. Ele tem os tempos ali de conjugação de verbo que não faz sentido na cabeça da gente, né? Então, Até assim, eu porque quando você olha as palavras, são umas palavras bem compridas, né? Com as letras várias são diferentes. consoantes. E eles emendam as palavras, né? O alemão tem isso também, manteve isso, né? Dessa língua nossa, que eles emendam a palavra. Por exemplo, é o caso daquele vulcão, né? Aquele vulcão famoso, lá em 2010, que fechou todos os aeroportos ali da Europa, né? Eu morava mais ou menos a 12 quilômetros desse vulcão, via da janela da minha casa ele lá, né? E o nome daquele vulcão é Eyjafjallajökull, é uma palavra só, né? Que quer dizer Eia, quer dizer ilha, Fjell, que quer dizer Jökull é vulcão, Fjell quer dizer montanha, e Jökull quer dizer que tem uma geleira em cima. Então, uma ilha que é uma montanha que tem uma geleira em cima, Eyjafjallajökull. Então, virou um nome isso. Né? Então, é muito normal. Kirkjalaakot, né? Uma igreja Kirkja, Lakakot, perto, à borda do riacho, do lado do riacho. Então, os nomes, as A palavras referência se torna o nome, a referência toda junta se torna o nome daquele lugar. Uau! E isso, como foi? Conseguiu aprender ali a língua nesse tempo que você teve ali? Eu falo a verdade, a geração dos 40 anos para baixo lá fala inglês, né? E gente dos 8 anos que tinha passado fora nos Estados Unidos, né? Então, eu me acomodei muito no inglês, né? Embora eu aprendi qualquer coisa da língua, né? Me virar na língua, eu me acomodei no inglês. Não foi o caso da minha esposa nem das minhas filhas, né? Principalmente a caçula, né? Que não sabia falar inglês, minha esposa também não. Então, elas aprenderam bem a língua, né? A minha filha está lá até hoje, né? Ela esteve com a gente aqui na Europa na França, um ano e pouco, e acabou voltando quando se adaptou, né? Voltou para a Islândia, né? Não voltou para o Brasil, voltou para a Islândia. Né? Uau, que legal. Tá sozinha lá. E, assim, eles aprenderam mais, né? Elas aprenderam mais. Mas foi muito difícil, ainda é muito difícil. Eu aprendi a me virar, mas pregava em inglês, né? Dava aula em inglês, porque realmente é complicado. E é muito importante, né? Às vezes, para quem está assistindo a gente e que tem esse chamado para ser missionário na Europa, aprender a língua ali do país, às vezes é muito importante. Ter o inglês é extremamente importante, né? Eu diria que hoje na Europa, sem o inglês é muito difícil, mas também saber a língua do país ela ajuda muito também, né?
O meu ministério ali, na Islândia, foi um ministério meio atípico, né? Porque a igreja que eu servia era uma igreja que ficava numa área de fazendas, uma área rural, né? Então existia o pessoal do vilarejo que estava sempre lá, mas era uma igreja que tinha uma área muito grande, né? E tinha um centro de recepção, né? Para acampamento, essas coisas, enorme. Então era uma igreja que ela tinha um perfil para receber pessoas para ficarem um tempo para depois reenviar, para voltar, né? Então a gente acabou trabalhando como se fosse um centro de treinamento aquele lugar. Então vinha muita gente de fora, vinha gente do Canadá, vinha gente da Inglaterra, vinha gente da África do Sul, né? Vinha gente da Europa, praticamente toda. Teve francês também, mas que falava inglês. Então o pessoal ia para lá justamente para ser treinado e depois voltar para os seus países de origem, né? Então, o meu inglês foi muito mais útil que o islandês. Mas eu trabalhava, eu era fazedor de tenda na época, né? Eu, para quem não sabe, né, o missionário que está no campo mais trabalha para se sustentar, tem um trabalho, né, normal. E eu trabalhava, e no trabalho eu tinha que falar islandês, né? Agora, você precisa realmente, quando você pensar em missões para o país que você vai, é fundamental você começar seus estudos da língua antes de sair, né? Eu vejo que na França, né? Eu cheguei na França, eu falava inglês e, né, me virava no islandês, mas espanhol, que todo brasileiro que é um pouco mais, né, entende um pouco de espanhol, se vira nos espanhol. Mas na França ninguém fala nem inglês, nem espanhol, nem nada. Aqui é francês mesmo. Então aqui a gente parou tudo e teve que se dedicar aí praticamente um ano, né? A gente ajudava a igreja, tal, em outras áreas, tal, mas não tinha nem tradutor, não tinha nem quem traduzisse do inglês para o francês, né? Muito menos do espanhol, do português. Então a gente teve que se dedicar, né? Eu acho assim que para você entrar numa cultura, a primeira coisa que tem que fazer é saber a língua, né? Depois é estudar a história do país, né? A história dos países, principalmente na Europa, são muito ricas, né? Nós estamos acostumados com a história do Brasil, né? Que a gente aprende, né? 2 imperadores já está em 1700, né, cara? Aqui, 2 imperadores não dura Pula de 10 Pedro anos. Álvares, vai para Dom Pedro e já cai nos presidentes atuais. Dom Já, né? Manuel já está lá, né? Então, aqui a história é muito rica, né? E tem, assim, a história do povo europeu, né? Aqui na Europa, elas têm uma influência mundial, né? Então, você pensa na França, pô, a França foi a mãe do iluminismo, né? O iluminismo despertou aqui na França, né, cara? E abraçou o mundo inteiro, né? Hoje, no Brasil mesmo, as ideias aí, a gente vê aí, a ideia das pessoas no debate político, é tudo vindo do iluminismo, né? Na Inglaterra teve aquela cultura anglicana, teve a cultura, perdão, dos puritanos, né, que foi muito forte também, né? Que foi tão forte que os Estados Unidos é o que é os Estados Unidos hoje por causa dos puritanos que foram para lá, né? Então, assim, é muito importante você pensar na língua e imergir na cultura, né? Porque muitas piadas, muitas coisas dos diálogos, das brincadeiras, né, que eles fazem, nas comidas que eles falam as coisas, tem a ver com Primeira e Segunda Guerra Mundial, tem a ver com os avós, que não sei o quê, tem a ver na época do Luís XV, do Luís XIV, que estão conversando, estão falando, e você... Então, para você fazer parte, entrar na cultura, se aculturar dentro de um país, você precisa ler a história, conhecer a história e conhecer a língua. Isso é fundamental. Isso é interessante que o senhor falou, né? Até comentando algo que a gente conversou antes da gente estar gravando, como o aspecto entender a cultura do país é importante. O senhor tinha comentado comigo, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho, uma realidade que o senhor teve ali na Islândia, quando chegou e descobriu que o pastor que não trabalhava, o pastor de igreja evangélica que não trabalhava, ele era mal visto. Como que era isso? Conta um pouco para a gente disso. Não, é exatamente isso, né? Alguns países, principalmente existe a igreja luterana, né, que é a igreja do Estado. Então, todo pastor é funcionário público, pertence ao Estado, e ele tem a obrigação de, uma vez por ano, dar uma aula de catequismo, né, durante 2 semanas, se não me engano, catequismo na escola. Então, as crianças, quando chegam a 12, 13 anos, todas elas fazem o que seria a primeira comunhão, né, na igreja católica e na igreja luterana, né?
Então, esse é o papel do funcionário público, do pastor da igreja luterana, que é funcionário público. Agora, fora disso, né, você existe as outras igrejas. Então, por exemplo, a Islândia tem uma igreja batista, que era batista por causa da base americana que tinha lá, né, após a Segunda Guerra Mundial, da base da OTAN que tinha lá. Então, tinha uma igreja batista que fechou. E as outras igrejas são todas tidas como seitas. Não são vistas como igrejas, são vistas como seitas, né? Então, todos os movimentos pentecostais, né? Pentecostais. Eu acho que tem uma igreja anglicana, que é vista como igreja inglesa, né? E o resto é assim, toda... Então, quando você não é funcionário público, você não é da igreja luterana, você tem que trabalhar. Porque, na cabeça do islandês, o pastor, que é pastor, ele trabalha para o governo. E a gente, quando chega sustentado para a igreja, a gente é mal visto, porque a gente não trabalha para ninguém. A gente é visto. Então, o pastor que é pastor, ou ele trabalha para o Estado, ou ele tem que trabalhar em algum lugar para se sustentar, né? Então, quando eu cheguei lá, eu fui nesse esquema, eu já sabia, já tinha me alertado isso, né? Então, eu sentei lá no primeiro dia, lá, conversando com o pessoal, e eles falaram, olha, aqui pastor tem que trabalhar. Se ele não trabalhar, ele não é nem visto, nem olhado, nem considerado pastor. O trabalho, às vezes, não anda, e às vezes é uma coisa tão pequena que ele não sabia, que ele tinha que... Por ele não trabalhar, as pessoas não vão na igreja porque acham que o pastor está explorando elas, alguma coisa assim. Então, é interessante porque eles querem ver a sua família, eles querem ver você, como age com a sua família, como é que é a sua família, para depois te ouvir. Entendeu? Então, eu não sei se essa questão ali é um pé atrás com quem chega, porque muitas vezes o missionário, quando ele chega num determinado campo, principalmente se é um campo não alcançado, as pessoas não entendem a figura do pastor, não entendem a figura do missionário, né? O missionário chega no lugar e acha que, bom, vim trazer salvação, sou ungido aqui e tal, as pessoas vão me obedecer, vou mandar, vou disciplinar, vou fazer isso, aquilo, mas as pessoas que estão lá, da tribo, da região, da cidade, ou da vila, do país, eles não enxergam você como nada. Para você, você é um cara que chegou, ainda mais do Brasil, que não tem nem noção do Brasil. Quando fala Brasil, eles lembram de futebol e do samba, mas no carnaval, né? Então, o cara veio do Brasil fazer o quê aqui? Ensinar a gente a fazer o quê, né? Não, vamos ensinar a palavra de Deus, mas, entendeu? Então, assim, essa questão da gente achar que a gente é dono da verdade, que a gente tem a palavra, que tem, sem dúvida nenhuma, né? Temos a palavra, mas que a gente vai chegar e ser respeitado com a nossa autoridade pastoral, né, ou missionária, e chegar lá e impor, e colocar, e as pessoas vão ouvir, isso na prática, não, em nenhum lugar que eu fui aconteceu, cara. Assim, é claro que você chega, por exemplo, a gente fez muitas missões na África, né? Lá da Islândia, a nossa igreja na Islândia tinha uma ONG, e a gente abria escola da Islândia na África, né? Escolas com caráter missionário, né? Então botava lá os professores, tal, tudo missionários, crentes lá da região. Então, por exemplo, nós chegamos numa região em Burkina Faso, né, uma cidadezinha chamada Bobo de Lasso, que é a oeste, né, de Burkina, e chegamos lá, uma região que tinha 98% de muçulmanos, né, e falou, bom, a gente quer plantar uma escola aqui, quer plantar uma igreja aqui, né, queremos abrir uma escola, né. Então, a gente conhecia um rapaz que casou com uma holandesa, não sei quantos anos atrás, e chegamos através dele, conversamos, explicamos, né? Então, nós fomos os chefes, né, da tribo, da região lá, né, chefe daquela região, que, na verdade, não é o chefe da tribo, mas é o grande pai de todo mundo ali, né, o ancião, né, vamos dizer assim, o ancião daquela região, e sentamos e passamos a tarde tomando café lá deles, lá, que eles fazem com umas ervas lá, e falando sobre que queríamos plantar uma escola lá, mas para que você quer educar nossas crianças, né? Não, a gente quer trazer cultura, a gente quer trazer médico, a gente quer trazer enfermeiro, mas é só, aqui para trazer água, quer trazer saneamento básico, comida para as crianças, mas só para as crianças e por que para os adultos não? É porque a gente trabalha com as crianças, né? A gente não tem dinheiro para todo mundo, né? Então a gente passou uma tarde conversando com ele. Depois que ele colocou os termos dele, né? Lembrando que ele é muçulmano, né? Depois que ele colocou os termos dele, aí você começa a trabalhar, mas sob a tutela, sob a supervisão dele.
Conforme o trabalho avança 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 anos e ele vê os resultados, ele passa a ser seu amigo, ele passa a confiar em você. Mas não é uma coisa que você vai lá para o poço e acha que é o rei do Você não mundo. chega lá fazendo, né? Você tem que Não, primeiro. você tem que... Eles precisam te conhecer e eles precisam te confiar. A Aquela palavra é troca de confiança. confiança, né? A partir do momento que eles confiam em vocês, eles estão abertos para ouvir sua fé, quem você é, para, sabe, eles querem olhar para você e falar assim, bom, quem é esse Deus que você confia? Quem é esse Deus que você trabalha para ele? Quem é esse Deus que você serve? Então você tem essa oportunidade de compartilhar. Lembrando aqui só um paralelo, né? Acho que a grande maioria dos muçulmanos que eu conheci na África, né? Andei muito no interior da África, né? E no oeste africano, que é de fala francesa. A maioria deles, a grande maioria deles, além de muçulmanos, eles são animistas, né? Eles têm os deuses deles da floresta, da tribo, né? Uhum. Os xamãs, né? Tem aquela coisa do sincretismo religioso, né? Então, eles não são os do Oriente Médio, que são radicais, que são extremistas, né? Que são muçulmanos mesmo, né? O muçulmano africano, ele é diferente, ele é muçulmano porque ser muçulmano é uma questão de identidade, né? Então eles são muçulmanos, mas são ministas, né? Então tem que ter isso também, precisa conhecer bem a cultura local, né? Tanto na África como na Islândia e tal. E se Voltando você para a chega Islândia. ali com uma apresentação, uma pregação que para eles não vai fazer muita diferença ali, né? E eles nem ouvem, né? A verdade é essa, eles nem ouvem, né? Eles vão te ouvir quando eles virem lá as crianças de 4, 5 anos na escola, que estão comendo, que a gente está trazendo uma vez por mês, leva enfermeiro, leva médico, leva dentista, e estão cuidando das crianças, as crianças estão bem e tal. Aí eles começam a respeitar você, eles começam a te ouvir, né? Aí hoje nós temos, por exemplo, aqui na Faça uma igreja com 800 membros, num lugar que a única presença cristã era uma freira que era voluntária no hospital a 40, 50 quilômetros da cidade. 800 membros, uau. Uma igreja de 800 membros. E já tem ali uma turma ali de uns 30 ou 40 evangelistas que já saíram da igreja, para as regiões lá de dentro da mota. E engraçado, pastor, até agora avançando na pergunta como. O senhor comentou aí da África, né? Como que foi o trabalho ali no norte da África. E como que foi esse trabalho ali na Islândia? Porque a gente vê basicamente o oposto, né? Enquanto você vai para a África ali muito com abertura, muita parte social, você tem um país da Islândia que é um país que basicamente a renda é muito boa, as pessoas não têm tantas necessidades financeiras. Enquanto na África você tem a questão da multirreligião, você tem o pluralismo ali na Islândia. Como que foi o trabalho ali na Islândia? Então, é aquela coisa que eu falei, né? A gente precisa mergulhar na cultura, precisa aprender com a cultura, né? E pedir que Deus dê sabedoria para você agir na cultura, né? Se você pegar, por exemplo, as cartas de Paulo, você vai ver que na sinagoga ele discute com os judeus, né? A lei do Antigo Testamento, né? Se ele chega em Atenas ali, ele vai falar do Deus desconhecido, vai falar dos deuses que tem. Quer dizer, cada cultura que Paulo chega, cada maneira que Paulo, cada cidade que Paulo chega, ele aborda o evangelho de uma maneira diferente. Ele apresenta o mesmo evangelho, o mesmo conteúdo, né? O mesmo Cristo, mas de maneira relevante para aquela cultura, né? Então, nos países que a gente serve tem que ser assim também, né? Por isso que precisa conhecer a língua e a cultura muito bem. Na Islândia, por exemplo, aquilo que eu te falei, eles vão te ouvir, vão ouvir de Jesus, mas para eles, entendeu? Eles acham Gandhi, eles admiram Jesus. Se você falar de Maomé, eles vão admirar Maomé, sabe? Mas eles não vão ter um comprometimento pessoal, né? Por quê? Porque uma característica do pós-moderno, né, do pós-modernista, do homem pós-moderno, é que a verdade ela é subjetiva. Ela não é objetiva, ela é subjetiva. O que quer dizer com isso? Quer dizer que não existe mais absolutos, né? Se você tira Deus, né? Você tira Deus do cenário, não existe mais certo ou errado. O certo e errado passa a ser subjetivo. O que vai dizer que é certo, o que vai dizer que é errado, sou eu mesmo que vai dizer. É a minha cultura, é a minha sociedade. O que é errado numa cultura pode ser aceitável na outra cultura. Então, isso é a cabeça do homem pós-moderno. Então, na cabeça do homem pós-moderno, não existe o certo ou o errado, não existe o absoluto, né? É tudo relativo.
Então, por exemplo, quando você fala de Jesus na Islândia, você está falando de mais um Deus para ele, de mais um, né, de Jesus, está falando mais. Embora é uma coisa cultural, eles têm o cristianismo, Natal, Páscoa, Pentecostes, tem tudo isso, né, é uma coisa cultural, as coisas. Na festa, como ele tem a festa lá do Natal deles, que são 13 Papais Noéis, entendeu? Então, eles celebram o Natal pensando nesses Papais Noéis, que cada dia desce um do morro para trazer presente para as crianças, e são Papai Noel, né, não muito bons, né, eles fazem meio que maldade, essas coisas. A mãe deles é a Grila, né, a mãe deles é uma feiticeira que come crianças. O pai é um banana que não faz nada, tem um gato É bem preto, folclórico, né, essa questão, não, né? baseado na religião, né, no folclore, na religião deles. Então, assim, você falar de Cristo, eles vão te ouvir com essa orelha, com esse ouvido de coisa folclórica. Né, aconteceu, mas ninguém sabe se é isso mesmo, se não é. Então, você precisa entrar na cultura. Né? E depois que você entra na cultura, que você entende a cabeça deles, é como eu já vi em outros pastores aqui da Europa falando nesse canal aqui, né? O evangelismo ele passa a ser relacional, né? Ele é de pessoa a pessoa, né? Só que isso implica uma dificuldade, né? Você tem que estar muito bem treinado. Você é um cara que precisa estar muito consciente da história e da cultura para você conseguir se engajar numa conversa com essa pessoa a nível de amizade e troca pessoal. Por exemplo, eu estava conversando com um muçulmano, acho que um ano passado, aqui na nossa região, muito amigo, muito querida, ele pedala, né? Eu pedalo também, então vamos pedalar junto, vamos conversar, ficamos amigos, e começamos a falar de fé, né? Porque ele é muçulmano, eu sou cristão. A primeira coisa que ele perguntou para mim é qual a minha opinião sobre Descartes. Entendeu? Então, se eu nunca li Descartes, eu nem vou saber do que ele está falando, entendeu? Então, mas se eu já li Descartes, eu vou engajar em conversação com ele. E se eu nunca li, eu vou precisar para ele falar assim, meu camarada, não tenho opinião nenhuma, porque eu nunca ouvi falar desse cara, entendeu? Que não foi o caso, mas, assim, a cabeça do francês, a cabeça do homem pós-moderno, a cabeça do islandês, é uma cabeça complexa. Então, eu costumo falar o seguinte, que o kit de ferramenta de evangelismo que a gente tem no Brasil, muitas vezes ela não serve para a gente aqui na Europa. As ferramentas são outras, né? Então não adianta você querer parafusar um parafuso com um martelo, com uma marreta, não vai parafusar, entendeu? Então na fé é a mesma coisa, para você tem que conhecer Descartes aqui para estar na França, para conversar com eles. Na Islândia, por exemplo, a gente conversava muito com jovens, né? Eu trabalhei uma época, era gerente de um posto de gasolina, então tinha muito jovem trabalhando comigo lá. E havia um sábado à noite lá, o jovem, estava chovendo, frio, né? Ó, frio lá fora, nevando. Os jovens estão lá sentados e começaram a me botar na parede, né? Mas você acredita em Jesus? Como é que é essa história? Como é que pode um homem que nem você, né? Todo não sei o que, culto e tal, falar de Jesus e tal. Aí começamos a conversar, né? E ali, assim, eu acredito na evolução, né? Eu falei, sim, até aí, né? Até aí eu acredito em Deus, né? Como é que a evolução tirou Deus da história que eu não entendi até agora, mas... Não, porque a evolução não precisa de Deus. Ele falou, desde quando que não precisa de Deus? Não, se evoluir não precisa de Deus. Fala, cara, a matemática, aí começa... Você fala, a própria matemática prova que a evolução sem Deus é impossível, né? Não, mas o Big Bang, então, você começa. O que é o Big Bang? Qual é a história do Big Bang? Né? Você já ouviu falar um negócio chamado sintonia fina? Não, o que é isso? Então, sem a sintonia fina, sem as leis que geram o universo, gravidade, sem essas leis milimetricamente calculadas, era impossível o universo acontecer, de uma explosão. Então, quando você engaja dentro de uma discussão com eles e você conhece o assunto, eles param na metade do caminho, porque eles não conhecem, eles conhecem de ouvir falar. Entendeu? Eles aprenderam na escola que a evolução matou Deus e acabou, né? Deus está morto e acabou por causa da evolução. Big Bang, começou tudo no Big Bang. Hoje, mas nem os cientistas acham que começou tudo com o Big Bang. Né? Os cientistas estão tentando andar para trás, né? Do Big Bang. Aí. Então, antes do Big Bang, parecia que já existia energia, massa, não sei o quê. Né? Então, assim, o meu ministério com jovens, né, de alcance dos jovens, na Islândia, ele demorou uns 3, 4 anos, né, para conseguir me engajar, entender a cabeça deles, para ter um diálogo que eles parassem para ouvir. Né?
Para Aí encontrar sim, abertura para poder chegar. Você ia para outros assuntos é, científicos, filosóficos, para cair no assunto e do evangelismo aí ali, para né? você trazer para poder conversar. Então, por exemplo, se você mostra que ele está falando, o que ele está falando não tem base científica, porque ele não acredita na Bíblia, ele acredita na ciência, né? A palavra de Deus para ele é ciência, não é a Bíblia, né? O que manda é a ciência falou. E se você mostra que a ciência tem furos, que a ciência tem buracos, que a ciência não explica tudo, a ciência explica o que pode ser explicado, né, pela ciência, né, não tudo, né, ele já começa você abala a estrutura, né, cognitiva dele. E aí ele está aberto para te ouvir. Agora, tem outros casos também, né? Tem outros casos também que são mais assim, eu diria que são até mais exceções. Por exemplo, uma mãe que teve um filho que se suicidou, né? Ou uma menina que foi estuprada, ou pessoas que estão machucadas espiritualmente, a alma está machucada, né? Aí sim, aí uma oração, aí aquela velha ferramenta brasileira, né? De abraçar, sentar junto, chorar junto, né? Orar junto e tal, né? Uma coisa bem brasileira mesmo, bem de proximidade, cara, isso funciona, né? Ela vai estar aberta para ouvir, ela vai estar aceitando a sua oração, ela vai estar chorando com você, ela vai ser confortada e ela vai lembrar que você confortou a alma dela, que ela saiu, né, depois de orar, depois de meditar, depois de ouvir uma palavra, ela saiu, né, Jesus enxugou as lágrimas dela realmente, né? Então, né, nesses casos a gente tem que estar pronto mesmo para usar essas ferramentas que nós brasileiros somos muito bons nelas, né? Que é o relacional mesmo, né? Que o brasileiro tem. A De aproximar e de aproximar. Nós fizemos também muitos, por exemplo, na Islândia, muitos jantares, né? De convidar a cidade vizinha, né? E vinha lá, 30, 40, 50 casais, tal. Jantares mesmo, um colega nosso cozinha, né? A igreja bancava, né? Ele fazia um super jantar romântico, né? Minha esposa ficava encarregada de toda a parte de decoração, né? Aquelas coisas tudo bonitas, a luz de vela e tal. E eu dava uma palavra, começava como uma palavra de aconselhamento para casais, né? E depois eu começava algumas sementes ali evangélicas também, né? E as pessoas gostavam. Elas não voltavam para a igreja, mas voltavam para o próximo jantar, né? Então são estratégias que criava são um úteis. canal ali de trabalhar que não a igreja, né? Ah, Exatamente. São estratégias que são úteis, né? Ser interessante. usadas. E pastor, e qual, para quem está assistindo aqui, que tem curiosidade, qual que são as grandes diferenças entre as igrejas na Islândia e as igrejas no Brasil? Quantidade de membros, liturgia, quantidade até de missionários da Islândia. Qual que é a grande diferença aí nesse sentido? A Islândia, como os países nórdicos, eles não têm uma tradição de receber missionários, né? Não muitos, né? Nesses últimos 20, 30 anos, eles sempre receberam alguns, né? Um ou outro pastor lá na Inglaterra, como dos Estados Unidos, quando montaram a base, sempre teve um ou outro, né? Mas ela sempre recebeu, esses países nórdicos sempre receberam pastores luteranos, né? E tem uma turma luterana que é muito boa, né, cara? A gente não pode negar isso, né? Tem uma turma de pastores luteranos aí que são excelentes, né, cara? São homens de Deus mesmo. Mas, assim, hoje em dia, por exemplo, uma pessoa, uma família, um casal, quer ir para a Islândia ser missionário, né? Primeiro, a dificuldade de visto, né? Para entrar na Islândia como turismo, você entra, né? Como turista, você entra, mas para permanecer lá, é um país onde o custo de vida é altíssimo, né? Os mais altos do planeta, né? São absurdos os custos das coisas lá, né? E você precisa trabalhar, né? E você não vai conseguir trabalhar. E você precisa morar em algum lugar, você é registrado como no país. O país sabe onde é que você mora. Se você não sabe onde é que você mora, você não fica no país. É tudo mais controlado, né? Tudo mais digitalizado, mais organizado, né? Você tem algumas missões, né? A Jocum tem base lá, né, em Reykjavik. Eu conheci o ex-responsável da base, mas ele voltou para a Suécia. O que está lá agora, não sei quem é. Tem a base da Jocum, né? Que é caríssimo, né? Eu acho que você fica lá um ano servindo. Tem algum, por exemplo, Exército de Salvação, tem umas coisas assim que ainda recebe alguns missionários e tal, né?
Tem um trabalho na Islândia inteira que eu conheço, que é um trabalho de evangelização de rua, que é feito por uma igreja da Hvítasunakirkja, que é a igreja pentecostal, né, mas é ligada à Assembleia de Deus inglesa, não é a nossa pentecostal do Brasil, né? É uma pentecostal, eles se chamam pentecostal, Hvítasunakirkja, mas é ligado à Assembleia de Deus na Inglaterra, e ela faz um trabalho com drogados na rua. Então, toda sexta-feira, a galera, os jovens descem para as ruas lá, levar comida para os drogados, né? Levar, conversar, estar junto. Se quiser orar, ora. Se não quiser orar, não ora. Vamos conversar, vamos dar um tempo junto, vamos comer alguma coisa, está precisando do quê? Então, é um trabalho assim, relacional também, de aproximação. A grande diferença da missão nesses países é que a nossa cabeça brasileira, como a gente estava conversando aquele dia, o nosso evangelismo de alcance ele vem associado com a obra social, né? É uma das estratégias da nossa igreja brasileira que funciona muito bem no Brasil, né? E em outros países do mundo também. Você vem com a ação social, com a ajuda social e com o evangelho, né? É aquele ditado lá, você vem com sabão, com a sopa e com a salvação, né? O SSS, né? Que eles brincam, né? Que tem muita gente fazendo isso no Brasil e dá um resultado maravilhoso, tremendo. Mas na Islândia, nos países nórdicos, em alguns países, a França também é complicada nesse sentido, né? Mas principalmente na Islândia não funciona. Na Islândia não tem um mendigo na rua, né? Eu morei 12 anos, não vi um mendigo, né? E se tiver mendigo na rua, lá o governo vai, o carro de polícia pega o mendigo e leva para casa da associação deles lá e fica lá e vai ser tratado, vai ser recuperado. Até porque é muito comum a gente tentar replicar o que a gente faz aqui lá, né? A gente, normalmente, quando a gente pensa em missões, a gente fala, deixa eu pegar o meu... Você falou da caixa de ferramenta, né? Minha caixa de ferramenta e usar lá. E muitas vezes as ferramentas não batem, né? Não bate, é verdade, não bate. Mas, por outro lado, se você for fazer ação social na África, como eu fiz, né? Na África, ou na Índia, ou no país mais pobre, funciona. Mas países mais ricos, países nórdicos e alguns países da Europa, é difícil. Você não vai conseguir agir socialmente, né? Porque o próprio governo também já tem suas ações sociais aqui. Por exemplo, a Islândia tem lá o centro deles, lá a pessoa está pobre, está desamparada, a pessoa está endividada no banco, não consegue sair, o banco aciona o governo, nem é você, o banco aciona o governo manda um cara na sua casa, um conselheiro administrativo, para ver o que está acontecendo. Se você não conseguir pagar, ele congela todas as suas dívidas, aí você começa a pagar porque ficou para trás. Então, assim, é um país onde o social... a Holanda é assim também, né? Um país onde o governamental faz o papel dele, então fica pouca coisa. Sobra pouca coisa para a igreja, né? Uhum. Então, é uma porta que para a igreja não vai funcionar. Gente, está sendo muito bacana ter esse papo aqui com o reverendo Paulo. Muita coisa eu não imaginava ali daquela região. Engraçado que a gente ouve muito pouco falar sobre missões na Islândia, o trabalho na Islândia, e a gente vê que é um dos países que é pouco alcançado ainda, né? Porque, na verdade, essa questão social, a questão econômica, inclusive até dificulta as pessoas a procurarem a igreja. Hoje, dentro da missão, né, da missiologia moderna, existe uma dificuldade em terminologia, né? O pessoal está mudando agora muito a terminologia por causa disso, né? Antigamente falava-se em país não alcançados, né? De 1% da população cristã, né? Depois passou a ser país que não alcançado é aquele que não conseguia multiplicar discípulos, né? Depois passou a ser aquele que não tinha a Bíblia traduzida na própria língua, né? E assim por diante. Então, se você pensar, por exemplo, na França, a França se qualifica ou se qualificaria dentro dessa nomenclatura de não alcançado como a Islândia, né? Porque a Islândia é menos de 0,5% da população que é cristã, né? Menos de 0,5%. Aqui chega a 0,8%, né? Mas a Bíblia está aqui, cara, traduzida na língua daqui há tem mais de 1000 anos. 1000 anos não, desculpa, né? Mas a Igreja Católica está presente aqui desde sempre, né? Aqui na Europa, né? Tá 2000 anos aqui na Europa a Igreja Católica aqui, né? Na Islândia chegou no ano 900, chegou lá a primeira Bíblia Católica no ano 900, né? Todos esses países passaram pela Reforma, todos esses países têm Bíblias, né, protestantes, né?
Então, seria correto dizer que são países não alcançados, né? É correto você falar para que na Islândia é um país não alcançado se ela pega a TV dos Estados Unidos, TV da Inglaterra, TV deles mesmo, que tem, né, que tem programas evangélicos na TV. Será Ela que tem o é correto? acesso, né? Ela tem o Será acesso. que é correto falar que é um país não alcançado? Então, tem umas nomenclaturas aí que hoje em dia os missiólogos estão revendo aí, né? Porque mudou muito, né? O mundo mudou muito nesses últimos 20 anos, né? Maravilha. E o que o senhor diria para a igreja brasileira? Agora, indo para as últimas perguntas aí, o que o senhor diria para a igreja brasileira? Como que a igreja brasileira ela deveria olhar no aspecto missionário para a Islândia? O que a Islândia precisaria fazer, na verdade, é o que, as igrejas no Brasil precisam fazer é investir em pessoas, né, em pessoas, em carreiras universitárias, né, pessoas brilhantes, carreiras universitárias, equipar essas pessoas de maneira que elas possam ir para trabalhar lá em universidades e faculdades, em área de pesquisa, principalmente, farmacêutica, né, que são muito fortes, e dentro desses trabalhos poder testemunhar, né, a fé deles. Porque você não consegue trabalhar com missões do Brasil para a Islândia como você manda do Brasil para a África, como você manda do Brasil lá para a Índia e tal. Você não consegue, né? Porque ele vai ter que trabalhar. E se ele não for europeu ele não trabalha lá, né? Então, hoje tem uma safra muito grande de brasileiros com passaporte de Portugal, passaporte da Itália. É o meu caso, né? Eu tenho passaporte italiano, então eu morei na Islândia, trabalhei na Islândia há 12 anos, tranquilamente, né? Então, eu acho que a igreja poderia pensar nesse pessoal que tem essa dupla cidadania e investir em treinamento, né? Para que ele possa chegar lá, executar bem o seu trabalho e ser uma luz também, né? E poder compartilhar. Na verdade, o que ele vai fazer, ele vai ter que entrar numa das igrejas lá, né? Que existem. Se não é igreja luterana, é tudo seita, na visão deles, tá? Então vai ter que entrar numa dessas igrejas, tipo seitas, né? Que tem igrejas excelentes, tem igrejas bagunçadas, mas tem igrejas excelentes, né? Numa dessas igrejas e lá desenvolver um ministério, né? De alcance, de apoio, de... A missiologia mundial ela mudou muito, né? Como a gente falou, né? Primeiro ela começou com aquela coisa das janelas 1040, dos povos não alcançados, né? Projetos 1000 e foi indo, né? Hoje se fala em plantação e revitalização de igreja, né? Hoje a missão, o foco dela não é mais janela 1040, não é mais povo não alcançado. É a plantação e revitalização de igreja. Então, por exemplo, uma das áreas muito importantes nisso é justamente o treinamento de liderança, né? É você treinar um líder, né? Treinar um discípulo, né? A ponto de poder reproduzir outro discípulo, né? Então, a igreja brasileira podia investir nesse tipo de treinamento, né? Para que as Legal. pessoas possam ir para lá e... Um vocacionado aqui do Brasil que olha para a Islândia como um chamado missionário, então ela investiria ali na sua carreira profissional aqui no Brasil, se prepararia e depois ela iria para lá para ser diferença no relacionamento ali, no convívio do trabalho, envolvimento ali E, na cidade e na igreja local, e na né? igreja E local. na igreja local, Legal, Começa muito tudo pela igreja local, né? Na igreja local. legal. Então, se você tem pensado aí para a Islândia para ser um missionário, essa é uma dica de ouro aí para você poder chegar ali e ter um trabalho que vai ser relevante realmente e vai alcançar as pessoas ali da Islândia. E como que a igreja, pastor, pode estar orando pela Islândia? Quais são os motivos, os principais motivos que você acha que a igreja brasileira pode estar orando pela Islândia? A Islândia precisa de realização, né? A Islândia precisa de um mover do espírito, né? Precisa de um avivamento, né? Na verdade. E a gente só encontra avivamento nas histórias aí dos avivamentos pelo mundo todo quando existe um mover do espírito, quando o povo se humilha e ora, né? Todo grande avivamento começa com oração. O Espírito Santo toca um grupo, esse grupo começa a orar, né? E pega fogo e contamina as pessoas do lado, né? Incendeia as pessoas do lado, e aí vem um avivamento, mesmo mover aí do Espírito Santo na nação toda, né? O que a gente precisaria orar, na verdade, é que o Espírito soprasse de novo na Islândia, né? Soprasse nessa brasa, né? Que está quase apagando aí dos nossos corações, né? Do coração do pessoal do lá,
para que esse fogo voltasse, o pessoal, né, se ajoelhasse, se humilhasse, se prostrasse diante de Deus, né, pedindo perdão e realmente buscando a salvação da nação, né? A gente precisa entender que o povo islandês, como todos os povos nórdicos e muitos dos europeus, não estou falando todos, tá? Mas muitos europeus são povos orgulhosos, né? São povos que todos eles, 90% deles, se não mais, passaram por guerras, entendeu? Lutaram 3, 4 vezes, as duas grandes guerras mundiais, e fora antes, né? A história, você pega as histórias da Islândia, teve invasão turca, teve tudo na Islândia, né? Tem um histórico Mataram de lá, perder tudo e reconstruir tudo de novo, né? de lutar, de morrer, de se construir, de terremoto derrubar tudo, e vulcão queimar tudo, e vamos construir de novo. Quer dizer, são gente casca grossa, né, como a gente fala. Muitas vezes, né, o coração orgulhoso, né, como a palavra fala, né? Então a gente precisa pedir que Deus quebre também, né, esse orgulho do coração deles, que eles vêm, que precisam, como todo mundo, como todos nós, né, precisa do amor, da misericórdia, né, da graça, né, e do abraço de Jesus na vida da gente, né? Bacana. Pastor, foi um prazer enorme aqui. A gente está chegando aí no final da nossa entrevista e tudo mais. Foi muito Eu só vou importante. fazer uma observação aqui, uma coisa só no final que veio aqui na minha cabeça, né? A Islândia é um país onde a educação, o nível de educação é muito alto, né? Ali todo mundo tem educação alta, mesmo de qualidade, né? E é um país rico e é um país de população pequena. Então, toda a tecnologia de ponta, antes dela ir para o mercado, ela passa pela Islândia. Então, por exemplo, a fibra ótica, quando nem começou a falar fibra ótica, a primeira coisa que eles fizeram eles implantaram o sistema de fibra ótica na Islândia toda, testaram durante 10 anos antes de sair para outros países. Então, Um por exemplo, laboratório. é um laboratório, é verdade. É onde, por exemplo, o genoma, né, o laboratório, né, de genomas, os principais estão na Islândia, né, porque são pouca gente, né? Os genes das pessoas praticamente que manteram entre eles, isolados do resto do mundo, né? Então, por exemplo, eu tinha na Islândia desde 2006 fibra ótica na minha casa. Desde 2006. Aí o nego falou assim, não, mas a minha fibra tem, naquela época, 16 GB, a minha internet 16 GB, 32 GB, e a sua? Eu falei, meu, não imagino que numeração que é essa, do que você está falando? Então, desde 2006 a gente tinha fibra ótica, por exemplo, telefone, o celular, esse chamado tipo que a gente chama olhando a pessoa, isso desde 2006 a gente faz lá normalmente, né? A energia da ilha toda é energia com água do subsolo, água vulcânica, água quente, né? Eles tiram a água quente lá de baixo, né? Porque ali a atividade vulcânica é bem alta, né? Alta que eu digo assim, é quase em cima, né? Dos vulcões e tudo. Então eles cavam ali, e na hora que ele chega na água lá embaixo, a água está quase 800 graus, né? Porque por causa da pressão da Terra, né? Do peso, ela fica lá embaixo, em estado pré-ebulição, mas quase 800 graus. Então, quando você fura e ela escapa, ela explode e vem com uma força terrível, né? E eles metem as turbinas, giram as turbinas lá em cima com essa água quente. E a água quente são as energias geotérmicas, que eles chamam, né? E depois que rodou essas turbinas, eles mandam aquecer essa mesma água, aquece as casas, e depois eles pegam essa mesma água e enterram a água de novo, mandam a terra para o subsolo. Então, eles fecham um ciclo, né? A água produz as cidades, 500 casas e volta para o subsolo. Então, assim, as tecnologias de ponta são experimentadas lá. Nossa, Isso é muito interessante. Isso é interessante até para alguém que tem um chamado de missões aí, que é dessa área aí de desenvolvimento, de tecnologia, de pesquisa. É um campo aberto ali, né? De genoma, biologia, né? De questão energética, todas essas questões, assim, é um campo missionário. Eu diria que ali o missionário é um missionário específico, né? Não seria um missionário... bom, Deus escolhe os seus missionários para mandar para onde ele quiser, né? Às vezes Deus manda um cara para lá para salvar uma pessoa e, né, essa missão está pronta, né? Mas existe, assim, quem gosta de frio, por exemplo, né? E quer ser missionário, vai para a Groenlândia, cara. A Groenlândia precisa de missionários, cara. Uhum. A Groenlândia tem uma rádio, quer dizer, uma antena de rádio que pega o sinal da Islândia, que é uma rádio americana, missionária, que um colega meu trabalha lá, Mike, né? Fitzgerald. Ele manda o sinal para a Groenlândia, e Groenlândia tem uma população, Nanuq, que é a capital, uma população de 45 mil a 50 mil habitantes, né?
e é o único lugar, o único local da palavra de Deus que é pregada através desse rádio. Tem uma igrejinha pentecostal, muito pequena, e só. Então, o cara que gosta de frio, quer ser missionário, vai para E a gente Groenlândia. às vezes não pensa nesses lugares, né? Quando a gente está olhando sobre missões e pesquisando, a gente acaba não olhando para essas outras regiões que têm uma necessidade tão grande quanto qualquer É outro verdade. país, qualquer outra cidade, né? Precisa. Existe um preconceito muito grande, né, das igrejas brasileiras em relação a missões em países ricos, né? Ou missões na Europa, né? Saiu um missionário lá do Brasil, você sustentar um missionário na Europa, você 4, 5 missionários num país pobre, né? Então é melhor você mandar 4, 5 missionários para o país pobre do que mandar, a visão é essa, do que mandar um para a Europa, né? Mas a verdade não é essa. A verdade é que o europeu vai para o inferno do mesmo jeito, se não tiver evangelho, do mesmo jeito que um que mora nesses países. A única diferença é que um vai com a barriga cheia para o inferno e outro vai com a barriga vazia para o inferno, né? Então nós fomos chamados, né, a evangelizar, a pregar o evangelho para todas as nações, né, para todo mundo, né, não selecionar. E é interessante que você vai ver que uma das grandes pregações do livro de Atos é Paulo pregando para Agripa, né? Para o rei Agripa. Jesus mesmo falou, cara, vocês vão ser chamados para testemunhar diante de reis, cara. E fica tranquilo, porque o Espírito Santo vai ensinar vocês a falar com esses caras. Quer dizer, era rei e era um cara pobre também, né? Precisamos Então, de cristãos e missionários em todas as esferas e todas as classes sociais e todos os exatamente, países, né? exatamente. E é engraçado, porque pouca gente às vezes percebe que a necessidade, por exemplo, de trabalho missionário nesses países. Você vai para países da Europa que não tem igreja evangélica a não ser 100 quilômetros de distância, 60. E a pessoa tem que viajar, a pessoa que tem um encontro com Cristo ali, viaja horas para encontrar uma igreja ali para poder se congregar. Quando aqui, às vezes, muitas vezes, a gente tem tantas igrejas, né? Tantas coisas. Quando acaba se esfriando, né? Infelizmente. Acaba se esfriando, infelizmente. Porque hoje em dia, se você não tem uma igreja, por exemplo, se você mora no Amplo e não tem uma igreja a 100 km da sua casa, o que você faz? Você senta na internet e assiste o culto pela internet. E aí não tem a comunhão, não tem o trabalho, não tem o Acaba tudo, discipulado né? ali. Acaba tudo. Mas você não tem comunhão, né? A internet, para mim, falta essa comunhão, né? Você vai ver os irmãos ali e tal, tá alegre, tá feliz e tal, mas não tem aquele cheiro, né? Não tem aquela proximidade. Santa Ceia pela internet. Não tem o partir do pão ali junto, ali, né? Eu não sou contra, não estou falando que eu sou contra aqui, né? Não estou dando a minha opinião, mas Santa Ceia com internet falta, cara. Alguém do seu lado cantando desafinado na sua orelha ali, sabe, louvando junto, estando junto, falta, né? Não é a mesma coisa, né? Jesus partiu pão com o pessoal em volta da mesa, na intimidade, né? No espaço ali. Então a pessoa realmente ela esfria, né, cara? É muita luta, ela esfria. Foi muito interessante você falar sobre isso, porque essa é a realidade. Hoje a Europa precisa sim de missionários em todas as regiões da Europa, precisa de gente. Se você conversar com um missionário, é muito bacana que ele vai falar assim: não, vem para cá, pode vir, vem que a gente precisa de ajuda. Porque realmente é um campo. Tem lugares, às vezes, que as pessoas nunca ouviram falar do evangelho, né? Ali na Europa, em países, a gente às vezes estava ouvindo outras lives onde as pessoas falavam: cheguei num lugar onde ninguém nunca tinha ouvido falar de Jesus. Você falou: uau, mas isso é na Europa. É na Europa, muita gente não ouviu falar de Jesus, então precisa. Olha que interessante, eu compartilhei com o Glauber, acho que uma vez isso aí. Eu, ano passado, fiz 25 anos de casado, né? Graças a Deus com a mesma esposa, né? Fiz 25 anos de casado, né? E o que aconteceu? Nós resolvemos dar uma pedalada, né? Pegamos a nossa bicicleta aqui, estava tudo começando a fechar e tal. Nós descemos o Rio Rhône, o maior rio da França, né? Descemos de bicicleta, né? Foram 5 dias só de pedalada, foram 300 quilômetros, né? E a gente dormia em camping à noite. E num dos campings, isso entre duas cidades grandes aqui na França, né? Que é a cidade de Lyon e a cidade de Avignon. São duas cidades grandes, né? Num desses campings, no meio do caminho, a gente dormiu à noite e a gente fez amizade com as donas do camping. E num certo momento, brincando, aquela coisa de brasileiro simpático, né? Brincando, dando risada e conversando e tal, ela perguntou: o que o senhor faz? Eu falei: sou pastor. A mulher parou. O senhor é pastor? Sou pastor. Aí ela virou para outra e falou: é o primeiro pastor que eu conheço na minha vida. Gente. Nossa, isso na França. Na França. E a outra virou para ela e falou assim: eu conheci um pastor na minha cidade quando eu era pequena. Uau. Ele é o que trazia
a boa palavra, né? A palavra de esperança, né? A boa palavra. É ele que trazia a boa palavra. Não é isso? Eu falei, exatamente. Aí Uau! ela perguntou, mas você pode casar? Eu falei, eu não sou padre, eu sou pastor, cara. Posso casar? E estou casado há 25 anos e tal. E comecei a conversar e ela perguntou o que eu fazia e tal. Quer dizer, duas mulheres de uns 45 anos, mais ou menos, que era dona do camping, né? Uma nunca tinha visto um pastor na vida dela e a outra tinha visto uma vez quando era pequena. Ela lembrava que tinha um pastor na cidade. Uau! Então, quando a gente fala necessidade de gente no campo, é uma necessidade real. Né? Não é uma coisa assim, a gente está precisando plantar mais igrejas, né? A gente está precisando de mais gente. Não, é uma necessidade real. Né? Se não tem quem pregue, não tem salvação. É isso aí. Vou terminar por aqui, porque eu acho que essa aí. Pastor, muito O exército está obrigado. acabando. Muito obrigado mesmo. Foi um papo muito bom. E agora a gente deixa o desafio aí para o pessoal. Se envolva com missões, se envolva na Europa, né? E o canal Missões Europa tem dado muitas ferramentas, muitas informações que podem ajudar. E é muito bacana. Inclusive, pastor, não sei se o senhor sabe, o canal está com um trabalho muito legal, que é um curso de línguas, onde as pessoas que querem aprender a língua de algum desses países, até porque tem vontade de ir, ou até porque quer aprender para poder realmente desenvolver ali um trabalho, um estudo, ir para uma... A gente tem feito um trabalho de curso de línguas ali, onde todo o recurso desse curso ele é voltado para missionários que estão no campo. Como o senhor falou, é uma realidade muito difícil ali dos missionários. Alguns ali que têm tido bastante dificuldade com sustento ou de arrumar o trabalho ali no lugar. Então, esse trabalho, esse projeto de curso de línguas tem ajudado tanto os brasileiros a aprenderem as línguas, as novas línguas, como inglês, francês, alemão, como também tem revertido para ajudar missionários ali. Então, se alguém quiser conhecer mais, a gente deixa um link aqui também, você pode estar dando uma olhada ali e alguém vai entrar em contato aí com vocês. A gente tem um projeto aqui de trazer missionários de curta carreira, né? De curto tempo, de jovens, principalmente, né? Jovens que acabaram o colegial, para ficar 6 meses ou 1 ano, né? A gente está lançando esse projeto aqui na França para esse ano ainda, né? E eu tenho uma proposta aqui para as igrejas brasileiras, né? As igrejas brasileiras, elas podiam pensar no seguinte, ó, que vai um desafio para as igrejas brasileiras. Se precisar de ajuda, a gente só escrever que a gente ajuda a não pensar, né? Pegar jovens que são comprometidos dentro da igreja local aí no Brasil, né? Investir em estudos desses jovens e, quando esses jovens se formarem na faculdade, financiar ou ajudar ou apoiar para que eles venham fazer um mestrado aqui na Europa. Por que mestrado aqui na Europa? Porque o mestrado na Europa ele vai ficar 2 anos, ele tem uma porcentagem de tempo que ele pode trabalhar legalmente por causa do visto, ele tem como se sustentar, mais o apoio da igreja local, e esse jovem, ele por 2 anos que ele vai ficar aqui, cara, ele é um missionário jovem, ele vai ter uma experiência missionária super enriquecedora para a vida dele, ele vai enriquecer o currículo dele, ele vai enriquecer a vida dele e ele vai propagar, espalhar a palavra de Deus aqui pela Europa, né? E depois ele vai levar a experiência de volta para a casa dele, para a igreja local dele, né? Então, eu quero lançar um desafio para as igrejas aqui, né? Pensarem na possibilidade de financiar, né, cursos de mestrado para os seus formandos aí no Brasil, aqui na Europa, né? Não tem problema de visto, não tem problema de permanência, vai ficar os 2 anos aqui, vai poder trabalhar uma parte, né? Vai desenvolver um trabalho na faculdade, que muitas dessas faculdades têm cruzado estudantil, tem ABU, tem muitas dessas faculdades têm, né? Vai poder estar dando uma colaboração aí ímpar, além de ser enriquecido na vida deles. Fica aí um desafio. Legal. O senhor já tem esse projeto ou o senhor vai lançar esse projeto? Não, eu tô sugerindo. Está jogando a ideia. O projeto é outro. O projeto é para jovens que recém-casados, tal, que queiram vir ficar 6 meses no campo, aqui na França, ajudando. Né? Porque são várias igrejas pequenas que não tem músico, que não tem trabalho com crianças, as coisas. Então, vou estar lançando esse 2º semestre. A gente tem um lugar, um apartamento que a gente pode hospedar um casal, ou 4 jovens, né? Então, a gente volta aqui para o senhor lançar esse projeto junto com a gente aqui. Mas eu acho que essa ideia de mestrado, um curso de mestrado, de línguas, alguma coisa assim, as igrejas poderiam pensar nisso aí, né? Sim, sim. E existe um intercâmbio muito grande hoje nessa questão entre os países, né? Então, isso facilita muito também, né?
Facilita muito esse acesso, né? Puxa, E pastor. tem muita gente que facilita, viu? Tem muita gente que facilita isso aí também. Uhum. Seria descobrir um canal desses facilitadores, mas se o estudante é bom aí no Brasil, se ele é um bom testemunho aí no Brasil, ele vai ser um bom testemunho aqui. Se Uhum. ele é um testemunho nas escolas aí no Brasil, tudo, não adianta que ele não vai fazer nada. E ele vai estar impactando ali o meio universitário, que é a juventude, que é o futuro aí da Europa, né? Tem uns acordos Brasil com França, Brasil, Espanha, Erasmus, tem uns programas aí de intercâmbios aí que eu sugiro que as igrejas pensem em investir em seus jovens. Isso aí, Legal. cara. Então, esse é um recado aí. O pastor lançou um desafio aí. Quero ver quem é que abraça esse desafio aí. Igrejas, vamos investir na juventude aí para estarem aí no campo missionário. Você que é chamado, que tem uma vocação aí, tem um chamado para missões, se envolva aí, participe, procure aí. Às vezes a gente vai lançar algumas ideias, você pode abraçar uma delas e vir. Vai ser muito bacana. Pastor, muito obrigado mesmo. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu saio contagiado dessas conversas e espero que o pessoal que está assistindo a gente também saia. E eu agradeço muito a participação do irmão com a gente, tá bom? Abençoe cada um de vocês aí que estão assistindo, cada um de vocês aí que são responsáveis por esse canal, que trabalham aí por esse canal. Que esse canal é um canal de bênção para todos nós, para o pessoal do Brasil que assiste e para nós aqui no Campo Missionário também. Deus continue abençoando vocês.